como é que vocês estão? Eu acho que a dúvida de todo ser humano que começa a criar um plano e a executar ele é como manter a constância nele. Eu produzo muito conteúdo para a internet voltado para dicas, estudos, produtividade e sempre tem algum comentário em algum vídeo falando que não consegue manter a constância, que não consegue fazer tudo durante o tempo, perguntam como que eu consigo manter constância. E a realidade é que nem sempre você consegue manter uma constância 100%, é natural que você falhe como ser humano. Então, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês e mesmo que às vezes eu falhe como ser humano nessa questão da constância, eu também vou explicar para vocês como que eu consigo manter a constância mesmo me sentindo desmotivada e tudo mais. Como eu disse pra vocês, a realidade é que na vida, quando você faz muita coisa ao mesmo tempo, é natural que você se sinta cansado na hora de fazer uma coisa em específico e você acabe deixando ela para outro momento, principalmente quando ela não é tão importante assim para fazer no dia. Existem inúmeras coisas que eu faço no meu dia e sempre tem aquela coisinha que eu deixo por último porque não é tão importante, mesmo que seja assim durante o tempo, ela se torne importante e tudo mais. Mas existem coisas que, querendo ou não, são prioridade. Então eu executo primeiro o que vem como prioridade e depois eu deixo as coisas mais banais. E nisso acaba que às vezes eu não faço. Então o que era pra mim fazer 5 vezes na semana, eu faço 2 ou 3. Dentro da internet, quem produz conteúdo mostra muito o lado bom. E isso é natural, porque você nunca vai produzir um conteúdo estando mal ou fazendo coisas ruins, principalmente se você é um influenciador que produz conteúdo pro bem. Mas a realidade é que eu acho que nesse momento você precisa focar em entender que a sua constância, as suas atividades, a sua vida, o seu cotidiano é completamente diferente do cotidiano do outro. A sua realidade não é a mesma realidade que a minha, mesmo que seja parecido. Então, mesmo dentro de tudo isso, eu vou te dar dicas de como manter a constância. Existem áreas da minha vida que eu consigo conter muito a constância. Então, eu vou pegar essas áreas para conseguir dar as dicas para vocês. Mas a gente também vai ter um bate-papo sobre isso no meio do vídeo. Uma coisa que eu sempre falo para vocês, independente do que seja, de qual dica eu esteja dando no vídeo, de qual ponto principal eu esteja partindo, é você ter metas muito definidas. E realmente, gente, isso é assim um ponto de partida crucial para você conseguir compreender o porquê você quer fazer aquilo. Você nunca vai conseguir compreender o porquê quer fazer e fazer bem se você nunca entender o motivo por trás de tudo aquilo. Quando você entende a sua meta, o seu propósito, e você começa a planejar como você vai executar a sua vida até chegar nele, até atingir isso, você consegue ver a sua evolução, você consegue perceber isso em pequenos detalhes. E isso é em uma constância de ir para a academia. Eu vou para a academia todos os dias. Talvez da primeira vez você não vá todos os dias, talvez você vá 2, 3 vezes por semana, mas são as 2 ou 3 vezes por semana que vai te fazer querer ir todos os dias, provavelmente, ou então desistir, ou então fazer você ver outro exercício físico. Eu sou muito pendente na questão de academia, porque eu faço muito cedo. E por fazer muito cedo, às vezes eu acabo dormindo um pouco tarde e não conseguindo acordar tão cedo quanto eu deveria e acabo faltando. Então, assim, é uma questão que é meio pendente pra mim, mas é uma questão que eu tô tentando mudar sobre isso. Tanto é que essa semana, no caso, eu tô gravando esse vídeo no sábado, desde segunda eu não fui pra academia, porque eu tava exausta e eu tava precisando descansar. E o fato de eu ir pra academia me fazia acordar às 5h30 da manhã. E eu ia dormir às 11 da noite. Então tava sendo muito cansativo. Acabava que eu não conseguia fazer durante o dia todas as minhas atividades com perfeição. Então essa semana eu tirei pra simplesmente acordar tarde. 8 horas da manhã eu tava acordando, 8h30. Fazia o que eu tinha de fazer ali pela manhã e fazia minhas atividades do dia. Ia dormir 10, 11 horas da noite. Mas próxima semana eu já tô descansada, tô sentindo falta da academia, inclusive, mas eu vou conseguir voltar com um pouco mais de força, já que eu vou estar bem descansada. Mas uma coisa que eu percebo é, todas as vezes em que eu tenho um ponto muito específico para chegar, por exemplo, um corpo ideal, eu vou pra academia sempre e eu consigo criar essa constância. Então, a primeira semana eu fui 3 vezes, na outra
eu já fui 4, na outra eu fui 5, depois eu decaí de novo. A realidade é que você nunca vai estar 100% em alguma coisa. É impossível, porque você falha, porque você, no seu cotidiano, tem muita coisa e às vezes você vai dar prioridade para uma coisa que pode ser mais importante no dia ou na semana. Então, tinha dias que eu não conseguia ir porque eu precisava descansar mais para outra atividade no meu dia. E essa é a realidade. Para você manter uma constância, não é você ir todos os dias, mas é você não parar. A gente é muito acostumado a entender que ter constância, ter um hábito, é resultado de você fazer aquilo exatamente todos os dias, mas não é bem assim. Você fazer isso todos os dias, mesmo que um pouquinho, é sim importante. Vai te fazer criar uma constância mental sobre isso. Mas quando não dá certo, às vezes você se sente frustrado e quer desistir, jogar tudo pro alto e falar, não quero mais, não vou mais nem tentar. Mas, cara, existe uma coisa chamada você entender o seu tempo, você entender o seu corpo, a sua mente, porque às vezes você tá cansado. Então entenda que você ter uma meta, você também consegue entender aquilo que você quer e o que você precisa. Porque não adianta de nada você seguir ali um critério que você tá criando, um planejamento, para no fim você até alcançar, mas vai alcançar extremamente desnorteado, extremamente sem saúde, com uma saúde física e mental péssima. Então, assim, defina a sua meta, acompanhe a sua evolução aos poucos, mesmo que demore, e entenda o seu tempo. Falando um pouco sobre tempo e descanso, entenda que o seu corpo, ele vai agir de uma maneira diferente todas as vezes que você mudar algo na sua rotina. Então, se você era acostumado a acordar tarde e você começa a acordar cedo, é normal que o seu corpo ele se sinta cansado pelos primeiros dias. Mas depois você vai criando esse hábito e você vai ficando mais craque nisso. Então, entenda o seu tempo, entenda os seus limites, entenda que você tem um tempo determinado para fazer isso de acordo com o seu corpo. Você precisa descansar. Você não é uma máquina que vai conseguir fazer tudo todo o tempo sem uma pausa. Então, dá uma pausa, entenda que tá tudo bem descansar, entenda que tá tudo bem ter um momento em que você vai precisar parar para recapitular tudo o que tá acontecendo, para entender, para planejar de novo, e as coisas acontecem dessa forma. Então, primeiro de tudo, se ame para você conseguir compreender que às vezes uma meta não é tão importante quanto a sua saúde física e mental. E quando a gente tenta procurar uma meta para alcançar e a gente tenta colocar a constância nisso, a gente acaba se perdendo de si mesmo. E acaba, não, cara, eu não vou descansar porque eu tenho um objetivo. Tudo bem você ter um objetivo para alcançar, mas se colocar em um lugar de perda de peso, às vezes excessiva, porque você não tá conseguindo comer, às vezes uma exaustão mental tão alta em que tá fazendo você atacar uma ansiedade que você nunca nem teve na vida. Quando você alcançar essa meta, você vai estar mais mal, mais triste do que você deveria. Uma meta ou algo que você queira alcançar é um motivo para você ficar feliz quando você alcança. Mas a realidade é que se você não executa todo esse caminho até chegar lá de uma forma saudável, você nunca vai conseguir se sentir feliz e realizado quando alcançar. Então entenda o seu tempo, descanse, dê férias para si mesmo, faça coisas divertidas durante esse processo. O processo ele não é para ser algo doloroso muitas das vezes. A gente é que transforma isso em algo doloroso. Mesmo que doa em algum momento, não é para doer sempre, não é natural doer sempre. Você é um ser humano, vai sentir dor, mas ao mesmo tempo você vai ter que sentir alegre por algum motivo. A motivação, ela não é algo que tem que te levar, mas às vezes ela existe e precisa desse pico de motivação para que você consiga entender aonde você quer chegar e, cara, realmente eu vou chegar. Passou o momento de distração, passou o meu momento de descanso, agora eu vou focar, mas em outro momento você vai precisar descansar de novo. Então, antes de respeitar a sua meta, respeite o seu corpo, a sua mente, o seu tempo. Saiba descansar. E da mesma forma como eu falei para você saber descansar, saiba quando e como voltar. Muita gente pega, não, eu vou descansar, passei uma semana tranquila, como agora pra academia. E quando volta, às vezes volta mais cabisbaixo do que saiu. Sendo que a intenção de um descanso é você voltar com suas forças, recapturar? Não, esqueci a palavra, mas vamos usar essa. Recapturar as suas forças. Não é essa palavra. Mas enfim, ter as suas forças de volta e se jogar de novo nesse projeto, se jogar de novo nessa meta, se jogar de novo nesse propósito.
Porque quando você tá com as energias recarregadas, você consegue se doar mais, muitas das vezes. Ou entender qual é o caminho certo para seguir, às vezes abandonar uma coisa, seguir com outra, às vezes seguir 100% somente em uma coisa. Então, saber respeitar o seu tempo de descanso é ótimo, mas você saber respeitar também o seu tempo de voltar é melhor ainda, porque assim você nunca fica se auto-sabotando. E aí já vai outro ponto e outro critério para você seguir. Não se auto-sabote. Tome cuidado com o que você fala, com o que você pensa, com o que você faz, fala para as outras pessoas. Às vezes você se auto-sabota por mínimos detalhes. Então tome cuidado com esses mínimos detalhes para isso não fazer você se sentir desmotivado com a própria atração que você tá gerando através daquilo. Às vezes você fala alguma coisa e isso atrai coisa negativa da mesma forma como atrai coisa positiva. Então tome cuidado com aquilo que você tá falando, pensando, fazendo, porque essas coisas influem. Eu tô travando já nas minhas palavras, meu vocabulário hoje não tá muito bom. Mas influenciam sim no que você tá fazendo. A realidade é que tudo que você faz, fala ou pensa gera essa atração de trazer pra você de volta. E eu não tô falando como um karma, que muita gente chama. Mas a realidade é que quando a gente tá muito mal, às vezes a gente atrai muita coisa negativa. Então saiba se portar, saiba como falar as coisas, cuidado pra não se auto-sabotar. Às vezes você começa a destruir muita coisa da sua vida por conta própria, porque você não sabe lidar bem com a situação. Então, tenha amor próprio, tenha autocuidado para você conseguir compreender essa questão da constância. A constância vai muito além de você fazer uma coisa todos os dias. Ela tá muito ligada ao amor próprio, ela tá muito ligada à autoestima, ela tá muito ligada ao autocuidado. Então, quando você entende todos esses critérios e você entende o principal propósito de tudo isso para você manter uma constância, porque você não vai manter uma constância numa coisa que você detesta, numa coisa que você não quer chegar. Você tem um objetivo e você quer concluir ele. E a realidade é que quando a gente quer, a gente às vezes sacrifica muita coisa para conseguir. Mas cuidado para não sacrificar a sua autoestima, o seu autocuidado, a sua saúde física e mental. Porque isso gera um turbilhão de coisas que vai te privar de chegar onde você tem que chegar da maneira certa. Cuidado para não chegar onde você quer chegar péssimo. Cuidado para não sabotar toda essa questão que é para ser prazerosa. O processo, pra mim, ele às vezes é muito prazeroso, mesmo que doa. Ele é muito prazeroso porque às vezes ele me faz entender o tempo certo, a coisa certa, todas as coisas que devem estar dentro dele. E por isso eu acho que eu tenho muito critério pra falar sobre isso, pelo tanto de coisa e de processo que eu passei. Então, cuidem, antes mesmo de cuidar da meta, cuidem do processo. O processo vai levar para vocês vai levar vocês, no caso, muito mais longe do que a meta leva. Essa é uma realidade que eu tive, assim, pra minha vida. A constância, a rotina, a forma como o processo é guiado te leva muito mais longe do que o lugar que você pretende chegar. Essa é a realidade. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido esse processo de constância, de autocuidado, de definição de metas e cuidado do processo mesmo. Eu acho que é muito interessante você entender tudo isso antes de executar alguma coisa, para que você não tenha a sua saúde alterada por um pico de, sei lá, nervosismo ou medo de passar por um processo. Então, mantenha a sua constância baseado naquilo que você acredita muitas das vezes. Cuidado para aquilo que você acredita não ser a coisa errada. Então, entenda muito sobre você, entenda sobre aquilo que você acredita para você ver se você não tá fazendo algo errado, tá certo? Então é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!